Atos, nós vamos repetir aqui a leitura. Nós já lemos algumas vezes, repetidas vezes, vamos repetir mais um pouco, e muito mais, porque nós não vamos. Nenhum de nós, o que nós podemos fazer é entender que o profeta, o Espírito está sujeito ao profeta. Mas na ação que nós estamos trabalhando aqui, irmãos, todo domingo, é com o projeto do Espírito. Glória a Deus. É com o projeto do Espírito. Glória a Deus. E esse projeto do Espírito, ele é e precisa ser duradouro. Aleluia. Começou lá, o dia de Pentecostes, mas ele não tem dia para que nós possamos determinar, nós vamos fazer até o dia tal, até o domingo tal, mês tal, não. Nós vamos trabalhar em cima desse projeto. Glória a Deus. E vamos conseguir mudar muita coisa. Amém. Se nós entendermos o projeto, Amém. o plano. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: e de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Glória a Deus. Olha assim, irmão, nós vamos ter uma conversa. E nós precisamos aproveitar essa conversa. Precisamos praticar essa conversa. E se nós praticarmos, nós vamos sair daqui hoje diferentes. Glória a Deus. Nós vamos sair daqui hoje diferentes. Amém. A época que nós estamos vivendo, ela exige isso que está acontecendo nessa igreja. Mas exige o quê? Olha, dificilmente nós deixamos de ouvir aqui uma pregação, um ensinamento direcionado à oração, ao jejum e muito especialmente ao Espírito Santo. São três coisas primordiais na vida da igreja. Isto é prioridade na vida da igreja. E se é prioridade, nós vamos dar prioridade. Nós vamos dar prioridade. Nós vamos dedicar mais. E é exatamente o que nós ouvimos aqui, que já é o tema, força de vontade. Eu falei sobre isso, a mensagem não é a mesma, a leitura sim. Força de vontade. Irmãos, tudo que nós queremos conseguir, nós temos que nos esforçar, mas esforçar muito. Porque durante tantos anos que a pessoa dedica, que a pessoa vem para a igreja, carrega a Bíblia, participa, mas nada muda. E eu quero dizer a você, quem vai mudar e mudou e continuará mudando a história da igreja é o Espírito Santo. Glória a Deus. É o Espírito Santo.
conscientes dessa realidade. Nós nem precisamos pensar em outras situações que possam mudar a história da igreja, mas é o Espírito Santo. Mas se ele muda, se ele faz a diferença, ele faz a diferença porque ele é o cabeça. E ele foi enviado para fazer a realidade acontecer na vida da igreja. E às vezes nós ouvimos, nós passamos, nós ensinamos, copiando da Bíblia, mas muitas pessoas não mudam. Não mudam, irmãos. Às vezes as pessoas têm o instinto dela, mas o Espírito Santo quer mudar o instinto dela e fazer dela um vaso de honra. O Espírito Santo quer mudar o que nós pensamos, a forma que nós agimos para fazer a vontade dele, mas tem pessoas que não mudam. Deixa eu dar assim, bem rapidamente. Você está aqui, quando você sai daqui, você deixa aqui e continua sendo lá, o que você acha que é assim. E isso precisa mudar na vida de todas as pessoas. A mudança precisa acontecer muito rapidamente. E nós aqui nessa igreja não. Aqui nós vamos procurar o máximo de colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina, o que a Bíblia nos traz como revelação, e se traz e nos ensina porque é bom para nós, é bom para você, é bom para mim. Então eu preciso dominar, às vezes, muitas coisas, muitas áreas da minha vida, para que o Espírito Santo venha atuar no lugar daquilo que eu acho que eu sou, porque sem ele eu não sou nada. Sem ele, a igreja não pode fazer nada. Mas para cumprirmos o que ele quer, precisamos ter força de vontade. Força de vontade. Eu tenho um pensamento assim: se você ficar olhando uma coisa e você fica imaginando que precisa fazer tal coisa e você não faz, a culpa é sua. Se eu não fizer, a culpa é minha. Então a Bíblia está dizendo, Jesus trouxe o ensinamento. O que nós temos que fazer agora é esforçar para cumprir e viver o que ele ensinou. Temos que esforçar. E aqui no versículo 4, Jesus chegou no meio deles e se apresentou. Quando a Bíblia fala assim, e estando com eles, a Bíblia está dizendo, Jesus estava com eles. Quem é que estava com eles? Aquele que prometeu, eu vos enviarei o Consolador. Eu vou enviar para vocês o Consolador. Por que Jesus se revelou dizendo isso para ele? Porque Jesus sabia, como onisciente, onipotente e onipresente, que nesses últimos dias nós iríamos precisar muito dele. Então a igreja precisa lutar. A igreja precisa ter força de vontade. A igreja precisa querer. O que aconteceu quando Jesus estava no meio deles? Determinou, mandou. Para que, olha, eu vou ensinar vocês como que vocês vão proceder, como que vocês vão comportar. Ele ordenou. E quando você vê as coisas para fazer, se você não tomar uma posição, o que tem para fazer não vai ser feito. Porque nós não sabemos fazer tudo que nós gostaríamos de saber. Cada um tem a sua legalidade, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua profissão, cada um tem a sua vocação. Tem pessoas que olham o quadro e ele passa aquele quadro no papel. Sim ou não? Sim. Pega ali o pincel e passa o quadro no papel. Mostra assim. É o dom que ele tem. Mas aqui eu estou falando dos dons do Espírito Santo. Para você tirar do papel que nós chamamos de palavra de Deus, Bíblia Sagrada, e passar para dentro de você. Encaixar dentro de você.
Se não fosse necessidade, eu não tinha chegado ali no meio deles, não. Eu não tinha chegado, não. Mas ele chegou porque ele sabia da necessidade. Eu não posso deixar vocês órfãos. Eu não posso deixar vocês sozinhos. Sozinho, não, vocês não vão conseguir chegar. Então ele ensinou que ninguém aprende se não tiver alguém que ensina. Ninguém tem que ter alguma coisa que faz a diferença na nossa vida. E este é o Espírito Santo. Vocês vão ouvir muito falar. E não fica assim. Às vezes o diabo é tão astuto que ele pode chegar, usar uma forma, uma maneira, até no comentário, e alguém pensar assim, eu vou hoje não, porque pastor só fala no Espírito Santo, só fala em oração, só fala em jejum. Irmãos, são as únicas armas que nós temos para lutar e vencer. Amém. Não tem outra saída. Verdade. São armas poderosíssimas. E o Espírito Santo vai além do seu nome, ele te ensina a usar a arma. Ele é o professor, é aquele que nos faz lembrar de todas as coisas. Então é por isso que nós vamos bater na tecla mesmo. E quem quer abraça, quem não quer vai passar as suas agruras, porque o tempo está caminhando a passos largos. Então ele reuniu, ele chegou no meio, ele terminou e falou para ele: não se ausentem de Jerusalém, não saia de Jerusalém. Fique em Jerusalém, mas espera a promessa do Pai em Jerusalém. Eu vou ser, eu vou decretar, não sei o quê. Estou vendo por isso, estou nisso aqui, irmãos. Você é uma igreja. Glória a Deus. Você é uma igreja. Glória a Deus. Ou você é a igreja. E é você que quer para morar dentro do seu coração. Amém. Por isso, Davi fez uma colocação dizendo assim: Senhor, para onde me irei da sua presença? Eu vou para onde, Senhor? Ele estava consciente. Você pode ir para onde você quiser. Qualquer pessoa tem que querer. Livre-arbítrio, pode escolher, pode ir, mas julgue a causa, porque dependendo, tem muitas coisas acontecendo por aí com interesse humano, e aqui não tem interesse humano, aqui tem um interesse de ver a igreja preparada para subir e vencer na terra. Esse é o nosso interesse como líderes. Nós subimos nessa nós preparados e ir por aquilo que ele está ensinando, como Jesus ensinou. Ele falou para ele: fica aqui, porque até que do alto seja revestido do poder. É aquilo que você está ouvindo nesses dias. É o que você vai ouvir e pensar. Se for da vontade de Deus, você vai e pode ouvir isso até o final do ano. Mas que você precisa entender o propósito que ele tem para a igreja. Você precisa entender. E você precisa colocar em prática para você conseguir. Então, a partir do momento em que o crente é batizado no Espírito Santo, a partir do momento que o crente recebeu o batismo no Espírito Santo, o que acontece? Ele tem mudança na vida. Ele tem uma mudança na vida. Ele tem uma
decisões, ele não é mais. O Espírito Santo vai responder por ele. Mas tem que haver uma mudança. Mudança importante na vida do crente é o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. E outra coisa, você começa a conhecer os atos dele. Ele é uma pessoa. Esse tempo que nós vamos ter para falar dele, nós vamos falar também, mostrar para você que ele é uma pessoa em espírito. Ele vê todo critério que uma pessoa tem, ele tem também. Ele vê, ele ouve, ele fala, ele tem sentimento, porque ele é uma pessoa. E a Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo que habita dentro de nós. Aleluia. Não entristeçais o Espírito Santo, porque a função dele não é fácil, mas ele veio com a unção para ajudar você a caminhar. Glória a Deus. Para me ajudar a vencer. Aleluia. Para não dar muita coisa. Glória a Eu Deus. vou suar, não. A sua arma não é e nem pode ser carnal. Vai para o jejum e vai para a oração e a vitória é comigo. Amém. São coisas que nós temos que colocar em prática. Quando nós estamos aqui tendo essa oportunidade de começou a partir do momento do louvor, nós temos que entrar nessa área espiritual. Nós temos que valorizar o que está sendo direcionado a cada um de nós através daquele que está à frente de nós. A igreja precisa entender isso. A igreja não pode perder essa visão, esse foco. Se não fosse necessidade da igreja, não teria acontecido a promessa, o dia de Pentecostes não teria acontecido. Mas se aconteceu, é porque os dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo, são maus. E nós vamos vencer todos os dias maus quando nós estivermos cheios do Espírito. A Bíblia diz que Ele nos ensinará todas as coisas. Glória a Deus. Ele nos fará lembrar de todas as coisas. Aleluia. Então Ele é uma pessoa. Glória a Deus. E eu gostaria muito que cada um entendesse e desse o devido valor e alegria para ele se sentir assim, livre, para fazer o que ele quer e precisa fazer. Ele andasse com você, comigo, como igreja, alegre, falar, eu estou dominando, eu estou tendo lugar, eu estou à vontade. Estou tendo valor devido. Tem que conhecer o Espírito Santo. Por favor, busque em casa, busque no jejum, busque na oração, vem para a igreja. Não, por momento nenhum, você pensa em falar ao contrário, porque se existe um pecado imperdoável, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem peca contra o Espírito Santo já está condenado, não tem perdão. Por isso nós estamos insistindo a você não pecar, porque o pecado não entra no céu, mas que você seja limpo, purificado, santificado pelo Espírito, que ninguém mais tem o interesse maior além de te levar para o céu e te ajudar na terra como o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E a igreja precisa agora. A igreja precisa dedicar. A igreja precisa conhecer. É um padrão que o cristão precisa colocar na vida. É um padrão. É um padrão que você e eu usamos, humanamente falando, pela trajetória que nós temos de caminhar todos os dias. Nós temos um padrão. E nós, se fugirmos dele, nós poderemos pagar uma consequência. Padrão. O que é padrão?
Vou falar de uma mãe, ela tem um padrão de cuidar da casa, de fazer o almoço, fazer a janta. Se tiver filhos, tem que cuidar dos seus filhos. É aquele padrão todo dia, repetitivo. Como uma pessoa que marca o cartão já sabe o que vai fazer lá. Aparecem algumas coisas anormais, mas ele tem que fazer, precisa fazer e vai fazer. É um padrão na nossa vida. Mas eu quero falar com você sobre um padrão definido para a igreja que está na terra. É um padrão. Aceita e recebe o Espírito Santo como padrão que você precisa colocar em prática, espiritualmente falando. E esse padrão que é definido na vida da igreja é para ser seguido, irmãos. É para ser seguido. Olha, pelo amor de Deus, que a misericórdia dura para sempre. Mas você vê cada tipo de crente aí que vai vivendo, eu não estou julgando, que eu tenho poder nem autorização para julgar, mas Deus tem misericórdia. E a igreja precisa, e nem pode esquecer que onde quer que ela estiver, ele diz que você é a igreja. Ele está junto. Então nós temos que saber o padrão, onde nós vamos ficar, onde nós vamos sair, o que nós vamos falar, vamos discutir o que, vamos falar as coisas que não agradam a ele, porque tem lugar que muitos cristãos estão se envolvendo, que o Espírito Santo fica do lado de fora, ele é santo. E seja santo como ele é santo. Eu já vi que disse: seja santo porque eu sou santo. Glória a Deus. Às vezes entra em cada situação, a cada trapaça, faz cada coisa que o Espírito Santo, ele ou pede até licença para ele, o senhor está comigo, eu sou batizado no Espírito Santo, eu tenho noção da coisa, sei que o senhor é santo, mas nesse aqui, por favor, deixa eu entrar sozinho, deixa eu resolver sozinho, deixa eu passar o fulano para trás sozinho, deixa eu dar um calote sozinho, deixa eu falar um palavrão sozinho, deixa isso tristeza aí, e o perigo é grande de ele nos deixar ir para o inferno. Tem que ser claro, eu não vou mentir não. Situação de fora completamente transtornada, mas na vida do cristão não pode ser assim. O cristão, o crente que se preza, ele tem mudança na vida. Ele precisa, vou falar disso aqui agora, o padrão definido na vida da igreja e precisa ser seguido. O Espírito Santo, ele é testemunho de que Deus fez tudo para que você e eu tivesse a vida regalada e abençoada. Glória a Deus. Ele é testemunho, ele tem uma missão. Ele ficou no Velho Testamento esperando a oportunidade de chegar, fazia, falava, orientava e saía. Agora no Novo Testamento não. Jesus rasgou o véu de cima a baixo. Vocês estão livres, eu vou deixar vocês, mas vocês não vão ficar sozinhos. Glória a Deus. Vocês precisam desse apoio. Ele vai fazer falta na vida de vocês. Busca a Ele quando você pode achar. Amém. Busca enquanto você pode achar, porque é Ele que testemunha o poder de Deus na terra. O poder de Deus na vida da igreja. O que Deus quer para a igreja? Quando eu digo que Deus quer para a igreja, eu estou dizendo o que Deus quer para você. O que é que Deus quer para mim? O que Deus quer que a igreja faça nos últimos dias? Chega na sua casa, pega uma bacia, põe água nela, lava as suas mãos para as suas decisões e fala com Deus: eu quero nos últimos dias o que o Senhor quer para mim.
Lucas capítulo 2, versículo 4. Tem que o Senhor tem para mim. E subindo também. Deixa eu ver aqui a referência de cidade. 7. Dois pontos. E às vezes a gente errar uma referência na Bíblia. Não é bom e nem é normal. Mas pode acontecer. Subindo também José da Galiléia, da cidade da Nazaré, é a cidade da Davi, chamada também porque era da casa da família. Eu vou só falar. E subindo também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Ó Espírito Santo atuando. Aí ele atuando. Irmão, se ele te mandar fazer, você pode fazer. Vai, você pode ir. Não vai, você não vai. Não tome essa decisão, você não tome. Não comece tal coisa, você não comece. Aí você está no patamar de cima da vida espiritual. Às vezes, nós não vamos discutir muito, falar sobre isso, mas quem sabe se José saiu da cidade de Nazaré, foi para a Judéia, contra a vontade dele. O que tinha outra coisa para fazer. É assim que eu quero que você entenda. Você tem outra coisa para fazer. Mas quando o Espírito Santo te orienta e te leva, é porque é melhor do que o que você tem para fazer. Glória a Deus. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Qual é a diferença que ela faz? Primeira coisa que eu coloquei aqui: quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles se tornaram ministros do Espírito Santo. Deixa eu tocar para você, miúdo. O que é ministro? Ministro. Vamos trazer para o lado material, para a política. Não é uma cúpula que começa pelo presidente e vai baixando o governo, vai baixando os deputados, senadores, e baixa até o vereador. É assim a política. Então eu não estou falando de política, eu estou falando de ministro, mas não estou falando de política, eu estou falando que os ministros, os discípulos se tornaram ministros, porque eles recebiam a ordem daquele que governa. Aleluia. Eles recebiam ordens daquele que estava acima deles. E quando eles receberam o Espírito Santo, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a ser ministros do Espírito Santo. Glória a Deus. A lei foi aprovada, mas quem assinou a aprovação? O sangue de Jesus. Glória a Deus. E quando o sangue de Jesus assinou a aprovação, ele estava garantindo também a causa. E qual é a causa? Qual é a função? Quando nós tornamos ministro do Espírito Santo, pregar o arrependimento, ganhar almas para o reino, mostrar a fé que a pessoa deve ter em Jesus Cristo, levar as pessoas aos pés da cruz, mudar o sentimento das pessoas, a religiosidade das pessoas. Isso cabe aos ministros que são cheios do Espírito Santo. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu, igreja? Amém. Você entendeu, igreja? Amém. Então, o que é isso? O que nós, eu posso tocar isso aqui e dizer para você assim: os ministros cheios do Espírito Santo, eles têm uma influência muito grande no mundo espiritual, na vida das pessoas.
responsabilidade a mais. E eles, os discípulos que se tornaram cheios, se tornaram ministros, a Bíblia nos ensina que eles buscavam outras pessoas e levavam outras pessoas ao batismo também. Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas tudo começou em Jerusalém. Eles saíram dali cheios do Espírito Santo, como ministradores da palavra. Antes não. Por isso a ordem veio: ficar em Jerusalém. Quando vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês vão para a Judéia, vai para Samaria e vai para os confins da terra, pregando, ensinando o arrependimento. Ensina o povo a ter fé em mim, porque sem mim ninguém vai poder fazer nada. Aleluia. Então nós somos o quê? Influenciadores do Reino de Deus na terra. Por isso que aqui nós precisamos dar o testemunho. E se tiver uma vida de desconforto, se aqui nós somos uma coisa e lá nós somos outros, até para a nossa família, nós precisamos mostrar a diferença. Não podemos mais ser o que nós achamos que, se sendo, nós vamos consertar alguma coisa. Nós não vamos consertar. Nós vamos retirar as pessoas do foco se nós não mudarmos e não caminharmos, demonstrando que nós somos cheios do Espírito. Glória a Deus. Quando Jesus chegou, se aproximou do caixão do Espírito, daquele filho da viúva, parou o enterro. Alguém tem uma tradução que é muito clara para eu entender: esse homem, ele anda diferente. Até no espaço dele, você vê que ele tem alguma coisa. O que Jesus tinha? O Espírito Santo. Quando ele falou, para o enterro, e falou com a mulher, não chora, ele estava falando, sendo usado, mas quem fazia o milagre naquele momento era o Espírito Santo. Glória a Deus. E a igreja precisa abrir a mentalidade para isso. Estou terminando aqui. Nós precisamos influenciar outras pessoas a receber o batismo das águas e do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39. Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39. Disse-lhes Pedro, pregador cheio do Espírito Santo, na pregação de 3.000 almas, mais de 3.000 almas, porque ele estava com a boca aberta, e quem fazia a diferença era o Espírito Santo. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos. O Espírito Santo está nos dando Pedro para falar para aquela multidão: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados. Você tem uma polêmica que se discute, mas sem fundamento. Não vou falar sobre isso. Que alguém diz, tem que batizar em nome de Jesus. E Pedro falou, tem que ser em remissão dos pecados. Porque só Jesus perdoa o pecado. Deus arrepende e perdoa o pecado. Mas depois dessa decisão, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Depois que você decidir o batismo para receber o perdão dos pecados, vocês vão receber também o dom do Espírito Santo. Por que isso está sendo cogitado agora? É porque quem tem pecado, o Espírito Santo não combina e não entra até que a pessoa se arrependa e receba o perdão. 39. Porque a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Levanta os olhos.
Eu fui chamado. Eu fui chamado. Por isso, Eu quero quero esse Espírito. esse Espírito na minha vida. Fique de pé. Glória a Deus. Fique de pé. Seguidores. Continua o seu ministério. Glória a Deus. Mas dependendo do Espírito Santo. Glória a Deus. Buscando nesse Espírito. Recebendo nesse Espírito. Ensinando nesse Espírito. Fazendo diferença na terra. No poder desse Espírito. As mesmas coisas que Jesus ensinou. Ele ensinou que ele tinha o Espírito Santo. Amém.